What you doing? What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got plans. Pois é, gente, estamos começando mais um Hashtag Reclame Apresenta. Hoje eu trago aqui para bater um bate-papo comigo uma mulher não, menina mulher. Ela é jornalista, ela é influencer, ela é o pacote completo. Recebam aqui para conversar comigo, Joana Trepton. Em São Paulo, a despedida do carnaval foi ao som de mais de 130 blocos durante o fim de semana. No oeste de Santa Catarina, amanhã teve cara de inverno de novo. No outro dia me perguntaram se a gente decora texto. Ela tá ali decorando. Eu quero começar falando de carreira. Você é uma menina mulher super nova, mas já tá, né, nessa coisa hard do jornalismo. Eu queria saber de você como é que você lida com tudo isso e como foi pra você todo esse boom, assim, de responsabilidade. Eu sempre fui muito ligada no 220. Eu tenho uma coisa que é, quando eu tô parada, eu sinto que eu não tô produzindo, eu fico entediada, irritada, começo a dar uma coceira, comichão, começo a ficar inquieta. Então eu sempre quero estar produzindo. Então para mim é muito bom ter escolhido tão cedo o que eu gostava e saber tão cedo o que eu gostava. Realmente, para mim, isso foi determinante, porque em momento algum eu titubeei. Teve um momento na faculdade que eu achei que não era isso que eu queria, porque eu vi que os salários eram muito baixos. Eu falei, acho que eu quero não fazer esse glamour todo. Quero fazer um concurso, mãe. Minha mãe falou, não. E aí, eu nunca titubeei de fato, falar assim, não é isso. Então, eu acho que isso é uma grande sorte para quem gosta de trabalhar. Eu amo trabalhar e trabalho com o que eu amo. Então, não poderia ser melhor. Ô, Jô, as mulheres ainda têm uma certa dificuldade, uns percalços na profissão de comunicação, né? Queria saber de você se em algum momento o fato de ser mulher foi um desafio para você na profissão, ou se você sempre levou tudo muito numa boa e se você nunca passou por alguma situação desconfortante. Eu já passei por várias situações desconfortáveis e a gente conversando assim, olho no olho, eu não preciso nem te falar quais para você imaginar quais, né? Não existe nada específico e nem nada tão genérico que nós mulheres não saibamos e não consigamos acolher umas às outras, né? Porque a gente passa por isso sempre. Eu não acho que seja algo de uma profissão específica, acho que é difícil ser mulher no mercado de trabalho. Nós somos menos ouvidas, nós somos mais vistas com olhos que a gente não gostaria de ser vistas, nós somos notadas de formas que a gente não gostaria de ser notada, então isso é comum para todas nós. Eu acho que eu tenho muita sorte de fazer parte de estereótipos que me ajudam, então eu sei disso, eu carrego isso comigo. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? A gente tem que aprender porque na vida tudo tem que ser suave. Até as nossas lutas têm que ser na maciota do dia a dia. Não dá pra você sair de casa sempre armada até os dentes. Você tem que entender cada situação como uma situação diferente e cada momento como um momento diferente e entender como você pode se posicionar ali. Então isso, de certa forma, é cansativo, mas eu não consigo nem imaginar como seja mais cansativo para outras mulheres que não têm os privilégios que eu tive. Até quando eu me sinto fraca, quando eu me sinto naqueles momentos de extremo cansaço, eu gosto de lembrar isso, porque eu não sei nem o que seria se eu não tivesse esses privilégios. Por isso que a meritocracia é uma farsa aqui entre a gente, né? Entre nós, todos nós. A gente sabe que há coisas que nos puxam para cima e que talvez outras pessoas pudessem ser tão boas quanto e não tiveram essa ajuda extra. Não à toa, um dos meus motivos hoje em dia é tentar ajudar o máximo de meninas possíveis no jornalismo. Então a gente entra numa parte que eu acho muito importante. Eu escutei uma frase recentemente de uma mulher, da Samantha Almeida, que é head do Twitter Next Brasil. Eu fui interrompida em tantas vezes que quando eu acessei os espaços e as salas, eu já estava preparada, não só para não identificar, mas para me impor aos interrompimentos. Se eu sou interrompida, hoje eu me coloco e digo, oi, eu ainda não terminei de falar. Mas quando essa voz nem na sala tá, o que a gente faz?
quais são as vozes que ainda nem são interrompidas por não estarem na sala, porque até o interrompimento é um privilégio. Porque quem é interrompida hoje são as mulheres que estão na sala, em sua grande maioria mulheres brancas. Isso entra no que você falou, né? Nos privilégios que a gente tem. E aí eu quero que você me diga o que você faz para ter outras mulheres na comunicação, para que elas sejam também privilegiadas de estarem nessas posições que você, que eu, enfim, estamos hoje. Desde novinha, eu sempre tive muita noção do que eu queria fazer com a visibilidade que eu sabia que a minha profissão poderia me dar. Então, eu sempre mirei muito em estar firme nos meus propósitos e nos meus valores, e eles passam por enaltecer o nosso movimento. Então, isso para mim é algo que eu tenho em mente todos os dias, e sempre que eu posso, da forma mais delicada possível que eu encontrar na situação. Às vezes a gente não consegue ser delicada e às vezes a gente precisa ser bruta, mas da forma mais delicada possível eu tento me posicionar e lembrar a todo mundo que, de fato, o lugar da mulher é onde ela quiser, e o respeito é o mínimo dos mínimos, seja em relação ao que for, seja em relação à roupa que você está usando, ao comentário que você fez, a uma ideia que você propôs, a pessoa com que você escolhe para estar, se você quer casar, se você não quer casar, se você quer ter filho, se você quer viajar, se você quer ser, sei lá, surfista, blogueira de moda. Ter o direito de escolha, independente de qual seja. Exatamente, sem te menosprezarem. E fora isso, eu criei um laboratório de jornalismo. Hoje nós somos 16 meninas que querem entrar no mercado de trabalho. Somos 16 comigo, então tem 15 que querem entrar no mercado de trabalho, se reposicionar, que têm um sonho de ser repórter e tal, estão na faculdade ou acabaram de se formar e precisam daquela prática do jornalismo que a gente não tem na faculdade, e que muitas empresas exigem, falam assim, eu queria que você tivesse experiência. Como? Acabei de sair. Ninguém me dá experiência. Exatamente, me deixa tentar. Então, o enfoque é isso, é uma forma das meninas aprenderem um pouco mais. Então, elas fazem notícias para rede social, post, vídeo, reels, IGTV, todo tipo de coisa possível imaginária que elas quiserem fazer, elas podem fazer, sempre com todos os princípios do jornalismo. Então, a isenção, o valor notícia, a gente ajuda a apurar, explica por que aquilo é notícia, por que aquilo não é notícia, ajuda a aprender a escrever um texto jornalístico. Então, esse é um dos meus maiores motivos hoje em dia. Ou seja, você dá toda a base para elas aprenderem, para quando elas chegarem no campo de batalha, já estarem preparadas, né? Exatamente. E que é uma coisa que você teve, Jô? Eu fui aprendendo no dia a dia. Eu tive estágios muito bons, eu estagiei na Globo News, estagiei na Band, e eu aprendi um pouco de tudo. Eu me coloquei ali à disposição para fazer tudo, desde servir café até rodar TP, o teleprompter, que é o que o repórter, o apresentador lê. Eu queria fazer de tudo. E nisso, quando você se coloca nessa posição, você tá ali aberto para preencher qualquer buraco, né? Um repórter faltou, você vai lá. Não sei quem precisa de uma ajuda, você vai lá. Então, os meus estágios foram muito bons nesse sentido. E, de fato, um belo dia, quando eu vi, eu tava ao vivo. E aí você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? E agora? Eu era tão nova que o meu sentimento de culpa quando eu deitava a cabeça no travesseiro à noite era do tipo, eu fui contratada por uma empresa que não deve saber como eu sou ruim, sabe? Eu pensava Mentira assim... que você pensava isso. Eu era muito nova, eu não tinha bagagem, eu não tinha experiência. Tudo que eu fazia, eu errava primeiro. Eu errava antes de acertar. Tudo bem, faz parte. Mas você está trabalhando com jornalismo. É jornalismo ao vivo. Então, não tem muito espaço para isso. As pessoas já te colocam nessa posição que você não pode errar. Você tem que ser impecável, perfeita, saber de tudo, que eu acho um absurdo. Tipo, você é jornalista, tem obrigação de saber de tudo. Gente, eu tenho 20 anos de idade, eu não sei tudo. Exatamente. Era isso que eu sentia. E aí eu falava, meu Deus, será que eu vou ser demitida quando eles descobrirem que eu não sou tão boa assim quanto eu pareço? Porque eu sempre gostei de... Eu acho que a gente é o que a gente vende, né? Nós somos marcas. Então a gente precisa saber se posicionar. Então eu sempre me posicionei com muita confiança. Eu sei, eu dou conta, eu consigo. Mas os meus cinegrafistas sabiam que quando eu saía de frente da câmera, eu começava a chorar. Me dava piriri, dor de barriga, porque é aquela insegurança toda mascarada de uma autoconfiança incrível. Ô, Jô,
em ter visibilidade. Você tem uma visibilidade muito boa na internet, principalmente no Instagram. Você tem medo de ser cancelada? Que você hoje, eu vejo que você está mais ferrenha em emitir a sua opinião no Instagram. Eu sempre tive muito cuidado e eu opino no que eu me sinto confortável para opinar. Então, eu estudo muito, eu procuro muitas opiniões e eu formo a minha opinião dentro do que eu consigo entender. Não é nada de cabeça fechada, eu não sou fechada em uma ideia e não abro a minha cabeça, não, pelo contrário. A minha cabeça sempre foi muito aberta e dentro de tudo que eu estudo, eu escolho o que eu acho que é o correto e tal. E tem coisas que são senso comum e que, como jornalista, eu preciso me posicionar. Então, eu não tenho medo de ser cancelada, às vezes eu tenho medo de ser mal interpretada, mas eu já fui muito atacada no Twitter, por pessoas de direita. Nossa, já até apanhei na rua, né? Levei um tapa no meio de uma cobertura. Então, a nossa profissão passa por isso. O Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para jornalistas trabalhar. É um ambiente hostil. Se você vai para uma cobertura, você se sente em perigo iminente. E a internet é um recorte disso, mas a partir do momento em que você se embasa bem, por isso é que é importante você começar a falar quando você já tiver construído a tua credibilidade, que é para você ter um bom embasamento, que aí você constrói pilares e muros indestrutíveis, né? Ou quase indestrutíveis. Jo, muito obrigada por topar participar. Espero que você tenha... Eu não vou chamar nem de entrevista, vou chamar de bate-papo, porque esse tipo foi um bate-papo muito gostoso, muito produtivo e que passou muitos ensinamentos, inclusive para mim. Obrigada, gatinha. Obrigada mesmo pelo espaço, pelo papo. Eu tava com saudade e me sinto muito honrada. Obrigada, Jo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um #Reclame Apresenta. Um beijo, Jo. Um beijo. Tchau. Valeu, obrigada. I